Bem-vindo a mais um ATPC da Diretoria de Ensino Guarulhos Norte. Eu sou o PEC Danilo Caetano, da disciplina de Matemática. Boa tarde a todos e todas. Eu sou Marcelo Navarro, PEC de Matemática, aqui da Diretoria Guarulhos Norte. Hoje vamos estar falando um pouco da Feira de Matemática, a nossa primeira feira de matemática da Diretoria de Ensino Guarulhos Norte. A gente já deu uma orientação técnica para os coordenadores de vocês e agora é o nosso momento de estar conversando com vocês, professores de matemática da nossa diretoria. Bem, como o Danilo acabou de falar sobre a orientação técnica que foi dada aos coordenadores, nós vamos agora falar um pouco sobre o percurso da TPC, fazer essa retomada aqui na TPC da área de matemática e componentes sobre a feira. E nessa TPC nós vamos trabalhar a questão do acolhimento, e depois nós vamos falar um pouquinho sobre a feira, dentro de uma perspectiva do contexto, da parte histórica da Feira da Matemática, isso mais um aspecto nacional. Traremos também o objetivo da feira e também da proposta da TPC, um pouco do contexto histórico, elencando a questão da feira, que acabei de dizer, a aplicabilidade, os agradecimentos e as referências que embasaram a construção do nosso material e também para fazer o desenho e a elaboração da feira da matemática. O nosso acolhimento. Vamos para uma frase de Ubiratã. Creio que há também uma nova prioridade para os educadores matemáticos, que é mostrar a matemática como um instrumento importante para preparar futuras gerações para viver em um mundo com paz e dignidade humana para todos. Nelson Mandela diz também uma frase muito significativa para o nosso momento. A educação é a arma mais poderosa que você pode usar para mudar o mundo, ou seja, uma construção de uma sociedade onde que a nossa educação pode promover um diferencial novo. Também a gente pensa aqui nesse diferencial quando eu falo no nosso impacto do dia a dia, quando o nosso aluno tem uma versão humana, quando a gente simplesmente não aplica só os conceitos, e sim a gente traz para a realidade do nosso aluno. Transformar os nossos alunos no momento de dignidade humana, no momento de paz, transformando a matemática num conceito novo para ele. Agora nós vamos falar um pouquinho da Feira da Matemática e a proposta da feira para as unidades escolares. Que o Dani acabou de discorrer, duas frases importantes do Biratã e do Nelson Mandela, que destaca essa questão da matemática, uma perspectiva para a paz, uma matemática mais humana. Mas aí vamos adentrar dentro da perspectiva de uma análise das habilidades de defasagem de Saresp, que é a primeira parte da proposta para a Feira da Matemática, fazer essa análise das habilidades em defasagem de Saresp, onde os professores com seus pares, assim, em reuniões, e vão discutir as habilidades que estão em defasagem do ano e série. Aí, na segunda proposta para as escolas, que a feira ela se divide em 3 modalidades, que o professor escolherá no início desse projeto. Essas 3 modalidades nós vamos destacar mais um pouquinho adiante. A terceira, que é o projeto de trabalho com base em uma ou duas habilidades do ano e série em foco. Como na primeira proposta é a análise das habilidades de defasagem, então aí nessa terceira proposta, nós temos essa questão de trabalhar uma ou duas habilidades por ano e série. E como quarta proposta, a feira acontecerá em 2 níveis, que nós vamos também comentar, que é o nível escola e o nível diretoria. Para a quinta proposta, ou seja, o nível 1 contará com um projeto escrito, conforme modelo. Esse modelo nós vamos também comentar aqui nessa ATPC, esse modelo escrito, essa estrutura desse modelo, e uma exposição com demonstração dos alunos. Então,
tem a parte escrita com a exposição com a demonstração dos estudantes. Tá? E a sexta proposta, que é a seleção de um trabalho da unidade escolar, né, que após a exposição na unidade escolar desse trabalho, o trabalho dos estudantes, há uma seleção ali na escola para o encaminhamento desse trabalho à diretoria de ensino Guarulhos Norte. Lembrando que nós vamos depois comentar a questão do contexto da Feira da Matemática, nós estamos trabalhando com contexto a nível do município, na diretoria Guarulhos Norte, e isso depois, mais para frente, pode caminhar ou ter outros caminhos para apresentar esse trabalho, que é a exposição dessas habilidades, o trabalho dessas habilidades dentro da perspectiva da matemática e assim de acordo com as modalidades. Qual o objetivo da nossa proposta? Vivenciar a aplicação da matemática em seu cotidiano, a partir de projetos e oficinas maker. Recuperar e potencializar habilidades selecionadas pelo professor, tendo em vista os resultados do IDESP e do IDEB. Como o Marcelo falou, o nosso objetivo nesse primeiro momento é trazer para vocês esse ambiente mais lúdico, essa aplicação da matemática, e quem sabe nos próximos anos tentar algo maior. Fica essa ideia agora para esse começo. Vamos entrar no contexto histórico das feiras de matemática, né? Nós vamos fazer uma breve explanação desse contexto, uma perspectiva da feira de matemática no âmbito nacional. Tá? Então, como nós vamos ver adiante, que de acordo com Oliveira e Dalman, as feiras de matemática, elas iniciaram em 1985, né, na cidade de Blumenau, em Santa Catarina, por dois professores, que é o professor Vilmar e o professor Valdir, da Universidade Regional de Blumenau, a FURB. Então, eles são os idealizadores da feira, ou seja, da feira de matemática no estado de Santa Catarina. E assim, como um principiante, os principiantes dessa feira de matemática, foi expandindo para outros estados a feira de matemática. E diante disso, nós trazemos aqui para vocês, num contexto histórico das feiras de matemática e seu âmbito nacional, ela teve alguns períodos de acontecimento. Por exemplo, em 2010, nós tivemos a feira em Blumenau, a própria FURB, onde trabalhou os aspectos, as modalidades, que nós vamos também comentar dessas modalidades da feira de matemática. E em 2013, ocorreu a feira de matemática no Colégio Cultura, em Brusque, inclusive em Santa Catarina. E em 2014, foi no Museu de Ciências e Tecnologia da Universidade Estadual da Bahia, lá em Salvador. Tá? Já no ano seguinte, a feira voltou para Santa Catarina, em Jaraguá do Sul, em 2015. No ano seguinte, aí já fez o inverso, agora foi para a Bahia novamente, que foi o evento foi realizado no Centro de Formação da Secretaria de Desenvolvimento Rural, em Salvador. E em 2018, na Universidade Federal do Acre, em Rio Branco. A última feira que aconteceu foi em 2018, mas era para ser realizada outra feira em 2019, de acordo com os inscritos, 2019 2020, mas devido à pandemia, não ocorreu essa feira de matemática. Então, nós estamos trazendo aqui o contexto da Feira Nacional de Matemática. Nós podemos ver que o foco mais foi em Santa Catarina e na Bahia. Tá? E nessa perspectiva, nós tentamos promover esse ambiente, essa feira de matemática, a nível aqui da diretoria de ensino, para ser expandida para o estado de São Paulo. Então, uma proposta que nós temos aí futura. E qual a importância das feiras de matemática? E dentro do fundamento teórico, das fundamentações teóricas que são tratados por Oliveira e Dalman em 2004, que a matemática e a educação matemática como coparticipantes do processo da aprendizagem significativa voltada à formação integral dos nossos estudantes, com o propósito de uma investigação científica, tá? Então, isso é a matemática e a educação matemática com coparticipação. Lembrando que, tendo essa coparticipação, as outras áreas também, elas podem contribuir
na feira de matemática, de acordo com a modalidade da feira. Tá? E o que é descrito por Oliveira e Dalma também vai ao encontro que o currículo do Estado de São Paulo, ou seja, o currículo paulista, prescreve na página 112, que como nós estamos vendo aqui na tela, que o processo de construção e apropriação de princípios de desenvolvimento de habilidades e competências em matemática, particularmente na situação de formação na educação básica, se propõe a descrever e explicar os fenômenos específicos das relações entre o ensino e a aprendizagem. Isso quer dizer que os objetos de conhecimento que a habilidade sinaliza, ou seja, a habilidade sinaliza esse objeto de conhecimento, são elementos que vão contribuir, para a explicação de fenômenos específicos, na perspectiva do ensino, matemática para ensino e também para a aprendizagem. Lembrando que tem as modalidades, uma matemática aplicada, uma matemática para entender a própria matemática e uma matemática lúdica, como que nós vamos ver adiante depois do nosso contexto e da explicação que adentra as partes específicas da feira de matemática. Vamos para a nossa aplicabilidade. Nosso primeiro ponto é a análise da habilidade de defasagem do SARESP. Aqui está um quadro para poder facilitar o nosso entendimento. A gente está trabalhando aqui com anos finais e ensino médio, ou seja, sexto, sétimo, oitavo, nono, primeiro, segundo e terceiro. Mas quando a gente pensa em SARESP, a gente pensa no nono, terceiro e o quinto, que são os fechamentos de ciclo. Então, como eu vou analisar esse meu quadro do mapa do SARESP? Eu vou nas habilidades do nono, porque são habilidades de ciclo, ou seja, ali eu vou ter do sétimo, do oitavo, do nono, inclusive do sexto. No terceiro, eu vou ter do terceiro, segundo e primeiro. Ou seja, se eu sou um professor do oitavo ano, eu vou lá na minha habilidade do nono no mapa e vou analisar. A minha turma está com problema na habilidade de porcentagem. Está lá. Então, eu vou trabalhar a respeito dessa habilidade do quadro, como a gente vai ver a seguir. Como eu acho esse mapa de habilidades do SARESP? Eu acesso ao SED, vou em Pedagógico, Foco Aprendizagem, Mapa de Habilidades do SARESP. Aí você vai selecionar a visão, que é retrospectiva, avaliação de 2019, por enquanto a gente ainda não possuímos, é de 2020. Município Guarulhos, vou selecionar a escola, ano sério, seja meu nono ou terceiro, minha disciplina matemática. Vou colocar pesquisar, quando eu pesquisar eu venho para esse quadro agora. Vai habilitar o quadro da série e da escola de vocês. Aqui vai contar as habilidades que eu preciso priorizar, retomar, contemplar e aprofundar. Ela sempre vai vindo da esquerda para a direita. Então eu vou olhar para o meu quadro vermelho, que é meu quadro de priorizar. Então eu vou analisar ali uma das habilidades que a minha sala de aula está com alguma dificuldade. Por que eu vou no priorizar? Porque são os conceitos fundamentais, eu vou precisar dele. São conceitos estruturantes da nossa disciplina. Um exemplo daqui é H40. Como podemos ver, é resolver problemas que envolvam noção de volume. Mas no nosso currículo eu não tenho um H40. O que eu tenho? Ensino fundamental do oitavo ano, matemática, habilidade 21. O que é? Resolver e elaborar situações e problemas que envolvam o cálculo de volume. Como a gente pode ver, as habilidades apontadas no SARESP está por todo o meu percurso do meu currículo. Como a gente vai ver adiante, então a gente vai focar em poucas habilidades. Então, o projeto de trabalho com base em uma ou duas habilidades do ano em série. O primeiro passo, que o Danilo acabou de comentar, é a escolha, ou seja, a seleção dessa habilidade em defasagem. Tá? Então, o projeto, ele com base em uma ou duas habilidades. Após essa análise dessa habilidade, ali no mapa, na sede, nós vamos agora focar um pouquinho nessa questão da habilidade em defasagem. Que é um ponto
é importante que nós devemos pensar nessa habilidade, que nós prescrevemos aqui, que será importante, né, relevante pensar em poucas habilidades para que possamos contextualizar, né, garantir suas vivências e ainda trabalhar diferentes, ou seja, trabalhar de forma diferenciada, que aí nós vamos comentar também a questão da modalidade, assim, dentro daquela perspectiva dessa habilidade de defasagem, em qual modalidade vai se encaixar de acordo com a seleção na unidade escolar em pares, professores e estudantes. Então, qual é a proposta? É realizar um trabalho em apenas uma aula por semana, então o professor aí, junto com a sua turma, reservar essa aula por semana para desenvolver esse projeto. Isso para não impactar as demais atividades da própria disciplina e área, tá? Que é um projeto único para toda a sala de aula, tá? Seguindo o mesmo propósito temático, por escolha da turma e do professor. Isso que eu acabei de dizer anteriormente, que é um consenso entre os estudantes e o professor, tá? Tanto em como abordar o tema, e quanto como apresentação na feira de matemática. Então, além dessa escolha dessas habilidades, esses ajustes que nós estamos sugerindo para vocês, ajustes não, ou seja, essas são as sinalizações importantes, que se desenvolva uma aula por semana, e é um projeto único, e esteja alinhado, concatenado essa questão da temática com a turma e o professor, e o tema que será desenvolvido na feira. A feira se divide em 3 modalidades, como o Marcelo falou lá no começo, que são: a primeira é matemática pura. Eu vou olhar para a essência da matemática, ou seja, trabalho os conceitos, operações e propriedades da matemática. Mas como assim? Provar ou demonstrar fórmulas, aplicações de axioma na resolução de problemas matemáticos, abordagem histórica da matemática, ou seja, conceitos de matemáticas importantes. Ou seja, aqui eu vou olhar para a matemática estrutural. Minha próxima modalidade, temos a matemática aplicada, inter-relação com outros componentes curriculares. A matemática é um recurso para aplicação direta, como forma de se obter um resultado concreto, sem ser uma atividade por assuntos, por métodos. Ou seja, se a gente pensar nos meus itinerários integrados, é exatamente isso. Ali eu tenho matemática e ciências da natureza, matemática e código de linguagem. Então, o que eu quero dizer aqui? Eu estou aplicando a matemática a um outro conceito, a um outro componente. Aqui na nossa formação que a gente teve com os professores coordenadores, apresentaram para a gente o Covid-19, porcentagem, índice de morte, índice de doença. Quando eu penso no Covid, eu penso em números ali, numa aplicação matemática. Foi muito bem abordada aqui, igual o conceito da água, a utilização de água. Então, nessa modalidade, eu aplico a matemática a outros componentes. A minha terceira modalidade é material ou jogos didáticos. Material que tem como característica o uso de propriedades matemáticas. São recursos educacionais a partir dos quais, pela exploração, discussão, análise, elaboração de conceitos, tiram-se conclusões e constrói-se o conhecimento matemático. Exemplos: jogo de tabuleiro, livro de contos, aplicativos educacionais. Nessa parte é minha parte lúdica, minha parte de construção, minha gamificação. Então aqui é a minha modalidade mais prazerosa para o aluno, é uma ideia de contextualizar a base de um jogo, contextualizar a base de um aplicativo. Então eu tenho esses 3 momentos. Eu tenho minha primeira modalidade pura, minha segunda matemática aplicada, ou seja, eu aplico meus conceitos na utilização de matemática, e a terceira eu elaboro um jogo, elaboro um tabuleiro, faço um conto matemático. São essas 3 modalidades. Tem que fazer os 3? Não. Apenas vai selecionar uma modalidade por turma. É muito importante isso. Bem, aí nós vamos destacar a questão da feira, que acontecerá em 2 níveis. É o nível escola
e o nível de diretoria de ensino. O Danilo comentou sobre a questão da modalidade, né? Não é trabalhar as 3 modalidades, mas selecionar uma modalidade, assim, discorrer e trabalhar esse projeto a nível escolar e assim apresentar na diretoria. Então, nós vamos agora comentar um pouquinho o nível escolar e, posteriormente, o nível diretoria. Tá? Então, o nível escola, né, o nível da unidade escolar, ele tem um período aí que nós sugerimos no dia da orientação técnica com os coordenadores, é o período indicado aqui pela diretoria Guarulhos Norte, é de 19 de setembro de 2022 a 23 de setembro de 2022. Lembrando que aqui é uma sugestão, mas as unidades escolares podem fazer alguns ajustes, aí forem necessários, não atrapalhando a demanda da unidade escolar e as demais atividades que compõem o segundo semestre do ano letivo 2022. E lembrando que nesse período aí, que nós sugerimos, deve acontecer a apresentação desses trabalhos, né? Que pode ser um evento interno, um evento fechado, ou o evento pode ser aberto à comunidade. É uma sugestão, tá? Nesse período aí das apresentações dos trabalhos dos estudantes, nessa perspectiva da nível unidade escolar. E também esse evento pode ser apresentado de acordo com a organização da escola. Aí é uma parte aberta que vocês têm como autonomia qual será o formato dessa apresentação, a organização dessa apresentação, mas colocamos alguns exemplos, né, montagem de box para apresentação, ou utilização da sala de aula para amostra de trabalhos dos estudantes, de acordo com aquelas habilidades que foram identificadas em defasagem, assim conforme nós destacamos anteriormente, e também de acordo com a modalidade que está assim sendo trabalhada na feira a nível unidade escolar. Então, aí nós temos essa sugestão, mas lembrando que isso pode sofrer algumas alterações de acordo com a unidade escolar, com a demanda. Tá? Aí, para a próxima, nós vamos ver aqui, nível diretoria. Nível diretoria é após essa feira que aconteceu na unidade escolar, a apresentação dos estudantes, uma seleção desses trabalhos, né, desse trabalho que atende a alguns requisitos, que nós vamos comentar esses critérios avaliativos da proposta da feira da matemática, diante das habilidades de defasagem. Esse trabalho será encaminhado para a diretoria após a apresentação, e aí onde o grupo de professores estudantes da unidade escolar deverão eleger, né, esse trabalho que será apresentado aqui na diretoria Guarulhos Norte. Tá? E ainda na questão a nível de diretoria, nós colocamos alguns critérios, são sugestões de critérios, mas lembrando que os professores também podem acrescentar outros critérios avaliativos para, assim, verificação desses trabalhos se atende a algumas normativas. Então, o primeiro critério é a definição do título, tema com clareza e relevância. Né? Se está claro o título, esse tema tem uma certa relevância e a aplicabilidade da abordagem de acordo com a modalidade que foi escolhida. Tá? Se é a matemática pura, se é a aplicada, né, que tem aquela interrelação entre as áreas de conhecimento, ou se é uma parte mais lúdica, que é a construção de materiais didáticos ou jogos ou materiais didáticos, nesse sentido. Tá? Outro critério será a utilização da habilidade selecionada se o trabalho está ali atendendo àquela habilidade que foi selecionada. Tá? A originalidade do trabalho, lembrando que isso tem que ter uma característica, se o trabalho tem alguns embasamentos de pesquisa ou de outros trabalhos, enfim, devem também seguir normativas. Vocês sabem que tem normas a ser trabalhada dentro desse projeto, que nesse caso é as normas da ABNT, tá? Coerência na argumentação, tá? Clareza e objetividade na defesa do ponto de vista, e coerência entre objetivos, metodologias, ou seja, metodologia, resultados e conclusões. Tá? Então, nós temos esses critérios avaliativos como sugestões para que vocês possam fazer essa verificação após a apresentação dos estudantes a nível escola.
O nível 1 contará com um projeto escrito e uma exposição com demonstração dos estudantes. Então vamos fazer um pequeno resumo do que está acontecendo até agora. Houve uma orientação técnica para os coordenadores, para eles apresentarem um replanejamento para vocês. A escola como um todo selecionou as habilidades que vai trabalhar por turma ou série. Escolheram uma modalidade. Como o Marcelo decorreu aqui, usando apenas uma aula como sugestão por semana, o trabalho na aplicação da habilidade, uma única, como o Marcelo sugeriu, poucas. São dois momentos, um momento ali que vai ter na escola fazendo, onde vai passar por um processo entre avaliação do próprio corpo docente junto com os alunos, e esse trabalho que vai ser encaminhado para cá. Precisa de uma parte escrita. Essa parte escrita tem que ter título do trabalho, a introdução, caminhos metodológicos, ou seja, por que passo ele percorreu, os resultados obtidos dele, uma discussão sobre esse trabalho, a nossa conclusão de fechamento, as referências utilizadas por esse trabalho e anexos. O que seriam os meus anexos? Minhas evidências. Ou seja, fotos sobre o trabalho. As orientações, conforme veremos. Esse conforme veremos é porque a gente apresentou ele na orientação técnica. Então a gente vai deixar o modelo no link abaixo do vídeo para vocês poderem acessar. Vai ter dois modelos. O modelo da Feira de Santa Catarina e vai ter um modelinho feito pela gente para poder facilitar vocês como vai ser o preenchimento. O que o Marcelo já deixou prontinho para vocês. Bem, aí nós temos a questão da seleção de um trabalho da unidade escolar para ser encaminhado à diretoria. Lembrando, só reforçar minha fala, que tem o nível diretoria e o nível escola, ou seja, depois de ter feito essa apresentação na escola, tem a seleção desse encaminhamento, de acordo com os critérios. Então, em nível escola, depois encaminha para o nível diretoria com aqueles critérios que nós comentamos. E como é feito esse encaminhamento para a diretoria Guarulhos Norte, que nós vamos ver agora. Tá? Então, esse encaminhamento para a diretoria, a unidade escolar, após a seleção de um trabalho, ele deve encaminhar o trabalho à parte escrita, tá? Então, detalhadamente, conforme a estrutura que o Danilo apresentou anteriormente para vocês, e essa parte escrita acompanhada de uma filmagem de 3 minutos da apresentação. Tá? Então, essa parte escrita e a filmagem de 3 minutos deve ser encaminhada para o e-mail aqui que consta na tela, que é pcnpmatdegn@gmail.com. Tá? E uma observação aqui, que o trabalho selecionado na unidade será apresentado na diretoria de ensino. Tá? Então, apresentou o trabalho em nível escola, agora em nível diretoria, faz a apresentação desse trabalho que foi selecionado. Tá? Então, esses dois pontos importantes aí que nós colocamos, que é o encaminhamento e a apresentação do trabalho. E também a questão do Saiba Mais, para vocês terem mais um pouquinho do conhecimento dos cursos de formação para a Feira de Matemática da Unesp 2021, material Saiba Mais. A 35ª Feira Catarinense de Matemática, da SBEM, de outubro de 2019. Nós temos 2 vídeos aí, tá, de YouTube, que tratam essa questão da Feira Catarinense, e vocês terem uma ideia da abordagem da Feira Catarinense e também do curso de formação para as feiras de matemática da Unesp. Vale também destacar a questão das referências aqui que nós utilizamos para a construção desta formação, tanto da orientação técnica para os coordenadores, também para essa TPC, que é de Oliveira e Dalman, que faz uma abordagem do processo de orientação de trabalho para as feiras de matemática. Né? Isso é uma abordagem que foi trabalhada no Programa Científico e Social de Blumenau. E também as nossas orientações que vai ao encontro da perspectiva investigativa da matemática e traz a questão da educação integral do nosso estudante, que está posta no currículo paulista do nosso estado aqui. Aqui fica o nosso obrigado a todos.
Estamos à disposição aqui, se precisar, é só ligar para a gente que a gente esclarece as dúvidas. Lembrando também que o link da nossa página de matemática contém os ATPCs anteriores, contém a formação na íntegra, todo o material discutido na OT. Dúvidas, pode recorrer ao professor coordenador de vocês, ou estamos aqui à total disposição. Lembre sempre importante, é a modalidade de acordo com a turma. Então, a escola pode ter mais de uma modalidade. Lembra, turma, uma modalidade, uma habilidade. A maneira mais simples para poder facilitar esse nosso primeiro momento. Tá bom? Me despeço aqui, um grande abraço. Grande abraço a todos e até a próxima ATPC.